E aí, turma, façam todos um excepcional dia. Capítulo de hoje, capítulo 17, 18 de Segunda Reis. É isso mesmo. 17 de Segunda Reis. Vamos lá. No 12º ano do reinado de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. A queda de Samaria e o cativeiro de Israel. Se liga agora na história. Salmanese, rei da Síria, fez a guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a Sou, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Assíria, como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. Depois, o rei da Síria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos, no 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria e os fez habitar em Hala, junto a Rabor. O rio Rabor, rio de Gozã, na cidade dos Medos. A causa do cativeiro. Boa parte da causa desse cativeiro do povo de Israel foi por causa da desobediência. Deus pedia que eles se voltassem para ele, que eles voltassem o coração para ele, que eles o adorassem. Só o que eles faziam? Eles pegavam e faziam totalmente o contrário. Entendeu? O contrário como? Eles não adoravam a Deus, eles adoravam outros deuses, eles sacrificavam os próprios filhos. Entendeu? Aí joga incenso, mirra, tudo a outros deuses nos lugares altos. Aqui só fala isso. Entendeu? A causa é muito grande. Tipo, ele vai falando tudo isso. E vocês me desobedeceram. E foi assim, passando de geração de pai para filho, hereditariamente. Entendeu? E Deus não se agradou nem um pouco disso. Nem um pouco. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, tornaram-se obstinados e foram teimosos como seus pais e não creram no Senhor Deus e rejeitaram os estatutos e a aliança de Deus que tinha feito com os pais deles, e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhe havia ordenado que não imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um poste ao Deus Azerá. E adoraram todo o exército do céu e serviram Baal. Pesado. Depois de um tempo, o rei da Síria teve uma ideia. Ele falou: vou povoar Samaria novamente. Só que dessa vez eu vou constituir o povo. Eu vou escolher o povo que vai morar lá. Então ele reuniu pessoas de vários lugares. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Java, de Ramate, de Sefarvaim e fez morar nas cidades de Samaria. Nos primeiros anos eles não adoraram ao Senhor, não fizeram nada a respeito, né? Então o Senhor mandou leões, e os leões, quando chegaram ali aquela cidade de Samaria, eles começaram a matar as pessoas. Matar mesmo. Entendeu? E aí o que eles fizeram? Eles mandaram uma mensagem para o rei da Síria falando: Senhor, a gente não sabe como adorar o Deus dessa terra. E como a gente não sabe, ele mandou leões e os leões estão matando a gente, cara. Entendeu? Ele falou: olha, vou fazer o seguinte, mandem um sacerdote para lá, desse Deus aí dessa terra,
entendeu? Desse Deus aí de Israel, mandem um sacerdote para lá. E esse sacerdote vai ensiná-los a como adorar o tal Deus, né? Eles mandaram um sacerdote. O sacerdote ensinou tudo a eles. Só que depois de um tempo, eles, ao invés de adorar somente a Deus, eles não adoraram. Cada um até adorava. Só que aí, eles prestavam culto aos deuses dele. Cada um, como era de uma terra diferente, tinha o seu Deus. Então eles adoravam, eles priorizavam o próprio Deus. Aí queimavam incenso, adoravam, sacrificavam filhos, entendeu? E o capítulo 17, do verso 24 até o 28, ele vem falando disso, entendeu? E a partir do 29 diz o seguinte: Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que moravam e puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote, Banote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás, Tartaque, e os Sefarvitas queimaram seus filhos a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas adoraram também o Senhor e constituíram como sacerdote dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam favor deles nos santuários dos altos. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. Então vocês acham que Deus se agradava disso? Eles adoravam a Deus, só que também adoravam os deuses dele. Deus não queria isso, entendeu? Assim, estas nações adoravam o Senhor e serviam suas próprias imagens de escultura, como fizeram os seus pais. Assim fizeram também os seus filhos e os filhos dos seus filhos até o dia de hoje. O capítulo se encerrou assim, falando que eles continuaram isso de nação para nação, entendeu? Hereditariamente, e não pararam até o dia de hoje. Então é isso, turma, a gente vai ficando por aqui. Esse aqui foi o nosso capítulo de hoje, capítulo 17 de 2 Reis, tá bom? Valeu, Deus abençoe.